الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Respeitosos irmãos muçulmanos, gostaríamos nós de, em primeiro lugar, louvarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Gostaríamos de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que mais uma vez nos agraciou com esta grande dádiva de ter nos dado mais uma vez ou mais um dia de vida e com boa saúde, para que junto pudéssemos estar aqui para podermos debruçar um pouco acerca do nosso din. Rogar a Allah subhanahu wa ta'ala para que derrame uma chuva de bênçãos para o nosso querido amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que esta paz e bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala se estendam para os seus companheiros, os seus familiares e para todos os muçulmanos, em particular aqueles que seguem as tradições do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje, insha'Allah ta'ala, conforme combinamos ontem de que teríamos esta pequena conversa acerca do nosso din, onde iremos debruçar acerca da descrição do Jannah de acordo com o Coran e a Sunnah do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falar de Jannah, nós não conseguiríamos decifrar tudo o que existe no Jannah, porque há muita coisa que não nos foi mencionado. Apenas vamos fazer menção daquilo que, ou vamos fazer a descrição daquilo que foi mencionado no Coran. E mesmo assim, não é hoje que nós iremos conseguir falar de tudo quanto existe no Jannah. Estaríamos aqui hoje, amanhã, depois da manhã, assim sucessivamente, sem conseguirmos falar do Jannah, sem acabarmos as qualidades do Jannah, respeitados irmãos muçulmanos. Mas antes de chegarmos até lá, eu gostaria de fazer um pequeno resumo daquilo que vai acontecer antes das pessoas serem ressuscitadas. Porque para entrarmos no Jannah, teremos que ser ressuscitados e passarmos por uma prestação de contas. Então, o que é que vai acontecer antes? Allah subhanahu wa ta'ala vai concentrar todas as pessoas que irão ficar neste mundo. E nessa altura, não há nenhum crente que irá viver. Nessa altura, não haverá nenhum crente nesta face da terra que irá viver até lá. Allah subhanahu wa ta'ala só deixará aqui no dunya, aqui na terra, shirarul khalq, pessoas com péssima conduta, pessoas com má conduta. Então, estas pessoas serão perseguidas de fogo. O fogo vai perseguir as pessoas e as pessoas vão correndo. O fogo não vem com o intuito de queimá-las ou de queimar as pessoas vão correndo até onde Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Quando todos lá chegarem, Allah subhanahu wa ta'ala irá ordenar ao anjo Israfil alayhi salatu wassalam para que soe a sua trombeta. O anjo Israfil é muito grande, mais do que Jibril. Nós já ouvimos falar do Jibril, de que tem 600 asas. É um anjo muito grande, mas o Israfil é mais grande que o Jibril. As pernas ou os pés do Israfil começam lá onde começa a terra, lá no fundo da terra. A terra existem quantas? São 7, assim como os seus. Então os pés do Israfil neste momento estão lá onde começa a terra. E a sua cabeça termina no arsh de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é um anjo muito grande. Já podemos imaginar quando este senhor for a soar a sua trombeta, toda a gente vai se assustar. Por isso, quando é dito para que soe a trombeta, e ele vai soar a trombeta, todos que
que estiverem vivos, naquela altura irão entrar em pânico, irão se assustar e todos de uma única vez irão morrer. Senão, illa man sha Allah, senão aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala os escolheu para que não morressem a partir daquele soar de trombeta, que é o Jibril, o próprio Israfil, o Malakul Maut, o Mikail e, noutras narrações, os anjos que asseguram o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses não vão morrer a partir deste soar de trombeta. Mas tudo quanto estiver nessa altura, seres humanos, tudo quanto é ser vivo, até mesmo os malaicas vão ter que morrer. A não ser esses malaicas que eu fiz aqui, que eu acabei de fazer menção. Esses não vão morrer a partir deste soar de trombeta. Vão ter uma morte normal. Allah subhanahu wa ta'ala dirá ao Malakul Maut: leve a alma do Jibril, leve a alma do Mikail, leve a alma do Israfil, leve as almas daqueles que asseguraram o meu trono. E por fim, Allah subhanahu wa ta'ala dirá ao Malakul Maut: mut ya Malakul Maut, morra, ó Malakul Maut, e ele vai morrer. Nada vai existir. Então Allah subhanahu wa ta'ala, depois de termos todos mortos, então ele vai querer nos ressuscitar para o dia de prestação de contas. É daí que Allah subhanahu wa ta'ala irá criar uma chuva. Esta chuva provém de onde? Provém do Arshullah. Provém ali do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Não será uma chuva normal, esta que tem caído sempre. Então esta chuva irá cair durante 40 dias e 40 noites. Uma chuva suave. Então a chuva vai penetrando o solo. E quando for atingir num dos ossos chamado Ajbu Dhanab, o ser humano tem um osso que não vai desaparecer. No meio das nádegas tem um osso chamado Ajbu Dhanab. Se não estou em erro em português, me parece que se chama coccyx, uma coisa parecida, caso não esteja errado. Então, esta água da chuva bastará tocar naquele osso, o ser humano começa a se recompor, até concluir-se. E ganha o corpo todo, fica completo. É daí que Allah subhanahu wa ta'ala então irá ordenar o Malakul Maut, aliás, o Israfil. Allah subhanahu wa ta'ala irá ressuscitar a sua primeira criatura. A ser ressuscitada será quem? Israfil. O Israfil será ressuscitado e mais uma vez será dito por Allah subhanahu wa ta'ala: soe mais pela segunda vez a sua trombeta. Mas desta vez há de ser um pouco diferente, é para ressuscitar. Da primeira foi para matar. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai ordenar para que todas as almas entrem na trombeta do Israfil. Todas as almas, mesmo aquele que morreu no naufrágio, não foi nunca mais visto. A alma existe, o corpo é que desapareceu. Então as almas são colocadas na trombeta do Israfil, e o Israfil vai soar com toda a força que ele tiver, e as almas saem sobrevoando. Cada alma vai para o seu respectivo túmulo. E quando chega no túmulo, então o ser humano, mais uma vez, irá ganhar a vida e sairá da sua sepultura de forma vertical, parada. Por isso foi chamado esse último dia de Yawmul Qiyamah, o dia de paragem, porque o homem sairá de forma vertical, parado, da sua sepultura. Então, depois daí já começa o quê? Já começa o julgamento, a prestação de conta, onde não vamos tocar. Era só um pequeno cheirinho para saber o que, antes do Jannah, o que vai acontecer. Depois das pessoas terem sido julgadas, os que vão para o inferno vão, e os que vão para o Jannah irão ao Jannah. O que vai acontecer? Os que vão para o Jannah serão conduzidos pelos malaicas, pelos anjos, até as portas do Jannah. Quantas portas tem o Jannah? 8. 7 é inferno. O Jannah tem 8 portas. Então, serão conduzidas essas pessoas todas para as portas do Jannah, e elas não vão entrar antes que chegue ali o nosso capitão da equipa, o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é quem vai pedir permissão, e os guardiães do Jannah irão procurar saber quem é a pessoa. Ele dirá Muhammad. Eles dirão de que, na verdade, nós fomos autorizados para abrir portas para ti primeiro. O primeiro a entrar no Jannah com seu grupo
é o nosso Nabi e aqueles que o seguem, e o seu Ummah. Depois virão outros anbiais, outros mensageiros com seu povo, assim sucessivamente. Nós fomos os últimos a aparecer e seremos os primeiros a entrar no Jannah antes dos povos antepassados. Lá, irmãos, essas portas que nós estamos a referir, que existem 8 portas, não podes pensar que é uma porta que nem aquela do Masjid, né? Aquela porta ali, Mancani, Ancora Mancani. Porta do Jannah, você terá que percorrer 1210 a 1270 e tal quilômetros. Esses 1200 e tal quilômetros, não é brincadeira. Uma porta, só a largura de uma porta do Jannah. Conforme vem nos ahadiths, o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz o quê? إنما بين المسرعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. Por certo, a largura, a distância entre uma única porta só do Jannah, de uma ponta a outra, é como se fosse Meca e Hajar. Meca nós sabemos que se encontra na Arábia Saudita, assim como Hajar encontra-se na Arábia Saudita. A distância entre Meca e Hajar é de 1210 quilômetros. Ou kama baina Makkata wa Busra, ou então como se fosse Meca e Busra. Meca, Arábia Saudita, Busra encontra-se na Síria. São 1272 ou 1273 quilômetros a percorrer, andando, viajando. Só para concluir o quê? A largura de uma única porta só. Todos estão ali. Todos estão ali com aquela esperança, com aquela alegria, com aquela expectativa de que nós vamos entrar. Aqui já não há como voltarmos para trás. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. São conduzidas as pessoas tementes para as portas do Jannah, até o Jannah. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. E quando lá chegados, وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. As suas portas serão abertas. As portas de onde? As portas do Jannah serão abertas. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. E os guardiães do Jannah dirão aos futuros moradores do Jannah: Salamun alaykum. Que a paz esteja convosco. Tibtum, por tudo quanto fizestes de bem. Aonde? No dunya. Fadkhuluha khalidin. Entrai neste Jannah, onde nele para sempre permanecereis. Uma vez entrado no Jannah, não há como Allah subhanahu wa ta'ala irar-se contigo, enfurecer-se contigo e retirar-se e retirar-te do seu Jannah. Não há como. Entrou no Jannah, não há mais como sair. É abadan, khalidin, irão estar lá definitivamente para sempre e nunca mais sairão. Quando lá chegados nas portas, as pessoas enquanto esperam para entrar, haverá diferença de acordo com as ações que nós fizemos aqui no dunya. Allah subhanahu wa ta'ala vai oferecer brilhos ou uma certa luz a todos aqueles que estiverem parados ali nas portas para entrar no Jannah. Mas esta luz será dado de acordo com as ações que tu fizeste. Aquele que fez mais boas ações em relação ao outro, ele irá ter um brilho maior do que o outro. Há quem vai ter um brilho de uma lua, a lua cheia. Há quem vai ter brilho da estrela que mais brilha no céu do que as outras. E assim sucessivamente vai descendo até o último crente. Por isso o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos diz num dos ahadiths: Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala surati al-qamar laylat al-badr. O primeiro grupo a entrar no Jannah terá uma luz da lua, quando esta lua é cheia. Aquela noite de luar, a lua cheia, na 13ª, 14ª e 15ª noite, a lua fica cheia, completa.
tem mais brilho, tem mais luz do que as outras noites. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. E os que se seguem vão ter brilho da estrela mais brilhante que existe nos céus. Então, as pessoas estarão lá em níveis, em grupos. Estes que acendem mais, que têm mais brilho, outros que têm menos brilhos, e assim por diante até o fim. Mas todos entrarão no Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. O que acontece depois destas pessoas terem entrado? Suponhamos que estão a entrar num hotel ou em sua própria residência. Na sua própria residência ou num hotel, é óbvio que você quer ir à casa de banho, por exemplo, preparar-se. E quando você normalmente entra na casa de banho, tem que atender necessidades menores, tem que atender necessidades maiores. Não sei, tem que fazer o quê? No Jannah não existe sujidade, honrados irmãos muçulmanos. O nosso Nabi diz o quê? La yabulun. Quando for entrar lá no Jannah, não há urinar dentro do Jannah. La yabulun. Eles não vão atender necessidades menores. Wala yataghawatun. Nem mesmo necessidades maiores não existem no Jannah. Wala yatfilun. Nem cuspir. As pessoas não vão cuspir no Jannah. Não vão sujar o Jannah de Allah. Wala yamtakhitun. E nem vão tirar o muco, o ranho. Não há no Jannah. O Jannah é um sítio soft, um sítio limpo, puro, sem nodos, sem sujidade alguma. Talvez porque a comida de lá é halal, é muito purificada, não provoca nojo, por isso as pessoas não têm esta necessidade de querer atender o quê? Necessidades maiores ou menores, ou mesmo cuspir, ou qualquer coisa. Amshatuhum al-dhahabu. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam no mesmo hadith diz o quê? O pente, ou os pentes dos moradores de Jannah são feitos de ouro. Mas não há necessidade nem de pentear, porque a pessoa não fica despenteada. Você só vai pentear como uma forma de ni'ma que Allah te agraciou. Lá no Jannah você não fica despenteado, não fica desorganizado, mas mesmo assim há pente, mesmo assim há perfume. Aquilo é ni'ma, são graças, favores acima de favores. Querendo usar, usa, e não querendo usar, não usa. Não é nenhuma obrigação. Amshatuhum al-dhahabu. Os seus pentes são feitos de ouro. Warashhuhum al-misku. E o seu suor é feito de perfume. Eles saem um suor perfumado. Lembram-se que há poucos minutos nós dissemos que no Jannah não haverá atender necessidade menor nem maior. Então, como não haverá essas coisas todas, depois da pessoa comer e sentir-se que está saço, o que vai acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar estas coisas todas a partir do seu próprio suor. E este suor será perfumado. Não cheira mal lá. Não cheira mal. Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala, ou porque o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que warashhuhumul misku, e o seu suor é o perfume? Como que esta pessoa vai sair suor? Uma vez que no Jannah Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos o quê? La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Nesse Jannah, ou no Jannah, as pessoas não sentirão calor nem frio. As pessoas não sentirão calor nem frio. Não há sol e não há noite. Allah subhanahu wa ta'ala colocou um tempo moderado lá. Não há calor e nem frio. Então por que sai suor? Isso são ni'mas de Allah subhanahu wa ta'ala, como nós acabamos de frisar há pouco tempo. São graças de Allah para a pessoa não se sentir empanturrada. Então aquelas coisas vão sair em forma de suor, bem aromatizado, bem perfumado. وَمَجَامِرُهُمُ الْأُلُوَّ.
e os seus incensários. Os incensários que vão usar, incensários, aliás, são aqueles recipientes, aqueles vasos que nós colocamos a garbatila, que colocamos incensos. Então, aquele vaso que se coloca incenso chama-se incensário. Então, esses incensários de lá têm um aroma jamais visto. Tem um aroma jamais visto. O que se coloca lá no incensário, o tal incenso do Jannah, tem um aroma incomparável. Um aroma extraordinário. وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ. E as suas esposas são as Hurul Ain. Hurul Ain significa o quê? Mulheres com vista bem grande. Mulheres com vistas grandes. E esta parte branca é mesmo branca, hoje, sem nenhuma mancha, sem nenhuma nódoa. E a parte escura também é muito escura. As mulheres do Jannah não terão aqueles olhos das europeias, verdes ou azuis, ou castanhos bem claros, que nem de gatos de vez em quando. Os olhos das mulheres do Jannah serão preto, preto mesmo preto, e a parte branca também muito branca. على رجل واحد على صورة رجل واحد أو على خلق رجل واحد. Terão uma única estatura. Todos aqueles que vão entrar no Jannah terão uma única estatura. على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. Todos com a estatura do seu pai Adam عليه الصلاة والسلام, 30 metros para o céu. O Adam عليه الصلاة والسلام tinha 30 metros de altura e 7 metros de largura. Sentar aqui, babo, você ia fugir aí. 30 metros de altura e 7 metros de larguras. É assim como todos serão ressuscitados e entrarão no Jannah, com 30 metros de altura e 7 metros de largura. E todos aqueles que forem entrar no Jannah, respeitosos irmãos muçulmanos, aí todos terão a mesma idade, entre 30 a 33 anos. Ou 30, ou então 33 anos. Não há barba lá. Nós aqui deixamos barba. Barba no Islã, o que significa barba? Há divergências entre ulamais. Há quem diz que é wajib, uma obrigação, e há quem diz que é uma sunnah, uma tradição, algo facultativo. Entretanto, por mais que seja facultativo, você acaba ganhando o quê? Recompensa. Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala não nos deixa nós entrarmos no Jannah com barba? Se é algo que a pessoa apanha thawab. Primeiro, lá não vamos fazer ibadah. Porque a ibadah lá não é obrigatório. As pessoas podem dizer lá subhanallah, alhamdulillah, mas não por imposição, não por uma obrigação. Segundo, porque no Jannah não se envelhece. Quando você sai barba aqui no dunya, quer significar de que você está a sair de uma fase para outra. Estás numa fase de crescimento. Logo quando sai barba, as pessoas notam de que esse já começou a crescer, já está a sair de uma fase para outra. Então, tendo barba no Jannah, quer dizer que você vai envelhecer mais tarde. E no Jannah não se pode envelhecer. Por isso, todos que forem entrar no Jannah, os homens, dentre os homens, não terão barba. Serão que nem chineses. E nem terão pelos. Terão uma pele macia, bem suave. Por isso o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos diz: يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ. Irão entrar. Os que vão entrar no Jannah, jurdan murdan, sem pelos na sua pele, no seu corpo, não terão pelos. Murdan, e nem terão barbas. Mukahhilina, estarão aqui delineados. As suas pálpebras estarão delineadas. Nós temos visto nossas irmãs, nossas esposas, nossas mães sempre pintam, né? Tem aquele lápis de olhos, né? Então pintam o quê? As suas pálpebras. Todos aqueles que forem entrar no Jannah, então irão entrar enquanto as suas pálpebras já estão pintadas. Há uma cor bem colorida, preto, escuro, bem bonito. Abna'a thalathin, irão entrar com 30 anos de idade, ou thalathin wa thalathina sana, ou então 33 anos. Se não tiver 30 anos, não irá passar dos 33 anos.
conforme o hadith do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, todos terão a mesma altura, todos terão a mesma estatura, irão entrar com a mesma estatura e terão uma idade entre 30 a 33 anos, não mais do que isso, honrados irmãos muçulmanos. Mas como é que este Jannah foi criado? E quem criou o Jannah? Quem criou a mesquita aqui? Quem construiu a mesquita? É o homem. Quem construiu a casa? É o homem. E quem construiu o Jannah? Allah. Já podes imaginar. É o próprio dono, Allah. Algo que foi construído então com Allah, como é que vai ter defeito? Jamais. Esta mesquita já está a sair racha, se não me engano, porque foi feito por um homem, alguém imperfeito. Mas Allah é o perfeito, o absoluto, o completo, não falha nunca. Então o dono, ele é quem construiu o seu paraíso. Dentre as poucas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala fez com as suas próprias mãos, uma delas é o quê? É o Jannah. É o próprio paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Já podes então imaginar o quão é bonito, o quão é lindo, o quão é completo este Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Certa vez, o Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu diz, qala, qulna ya Rasulallah, nós dissemos ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, hadithna anil jannati ma bina'uha, conta-nos lá, fale-nos lá um bocado acerca do Jannah, como é que este Jannah foi construído, de que foi construído este Jannah. Qala labinatun dhahabin wa labinatun fiddatin, o Jannah foi criado a partir de um tijolo, de um bloco de ouro e outro tijolo de prata, sobrepostos. Ouro, prata, ouro, prata. وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ, e o cimento que foi usado no Jannah, nós sabemos que para construir algo temos que ter areia, temos que ter cimento, temos que ter água, temos que ter pedras, ou então aquelas pedras pequenas, como se chamam, britas, temos que ter blocos, e por aí em diante, temos que ter ferro, varões, e por aí em diante. Então, os blocos do Jannah são de ouro e de prata. وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ, e o cimento usado lá no Jannah é o próprio perfume que Allah subhanahu wa ta'ala criou. وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتِ, e as pedrinhas ou as britas usadas lá na construção de Jannah são as pérolas e rubi. Não rubi mining de Montepês, rubi do Jannah, bem transparente, bem puro, sem mancha, sem nenhuma nódoa, sem nenhuma sujidade. Essas são as pedras do Jannah, rubi e pérolas, pedras preciosas. وَتُرَابَهَا الزَّعْفَرَانُ, e a areia do Jannah é de açafrão, não como a nossa areia. Açafrão, aquele que você usa para o tempero, como tempero, aliás. Lá no Jannah é areia, mas não pode imaginar que é o mesmo açafrão que nós usamos aqui para usar no caril, o nosso tempero. De qualquer das maneiras haverá diferença. O nome é que é o mesmo. Man yadkhulha yan'um wa la yab'as, e quem for a entrar no Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala estará agraciado, jamais sofrerá. Wa yakhludu wa la yamutu, permanecerá nele para sempre e jamais morrerá. La tabla thiyabahu wa la yafna shababahu, la tabla thiyabahu, e a sua roupa jamais será desgastada. A roupa dos habitantes do Jannah não apodrece, não se rasga, não se desgasta. É OG, não OG aqueles que a gente compra lá nos fashions, lá nos supermercados. É OG lá do Jannah. Não existe nenhuma comparação possível. Roupa que não se rasga, não sai linha, não apodrece, não precisa nem passar, nem engomar a ferro. وَلَا يَفْنَى شَبَابَهُ, e a sua juventude jamais perecerá. Conforme nós acabamos de dizer, de que os moradores de Jannah terão 30 ou
33 anos de idade. Não se envelhecerá no Jannah. Depois das pessoas terem entrado neste Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala, para onde irão? Quem irá lhes conduzir? Eles irão diretamente para as suas mansões, para as suas tendas, para os seus palácios, para os seus castelos, para os seus quartos, tudo isso. E não haverá necessidade de serem conduzidas para as suas casas, da mesma forma que não há necessidade de você aqui no Dunya ser conduzido à sua casa. Quando você sai, mesmo saindo e voltar depois de 10 anos, você saiu para o exterior, voltou depois de 10 anos, ninguém vai te ensinar o caminho da sua casa. Você sabe que a minha casa é nesta direção. Tenho que ir para esta direção para localizar a minha casa, para encontrar a minha casa. O Jannah também é assim. Você entrou, logo sabe de imediato de que o caminho para a minha casa é este. Ninguém vai te pegar a mão para te ensinar o caminho para a sua casa. Esses são os favores, dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, são as mercês que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos conceder no dia de Qiyamah, quando entrarmos no Jannah. Qulu amin. Digam amin. Todos nós iremos entrar no Jannah, insha'Allah ta'ala. Portanto, quando as pessoas chegarem lá, eles serão oferecidas, algumas pessoas serão oferecidas o quê? Al-Khayma, tenda. Khayma são tendas. Veja que só uma tenda, não estamos a falar aqui de mansões, nem de palácios, nem de casas, simplesmente de uma tenda. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que só uma tenda do Jannah tem acima de 90 quilômetros de altura, assim, indo para o céu. Que fará as mansões do Jannah? Que fará as casas, os palácios do Jannah? Umas simples tendas que o ser humano, o crente, o temente, será dado por Allah subhanahu wa ta'ala. Tem 60 milhas. 60 multiplicado por 1.6, que é o quilômetro. Vai nos dar 96 quilômetros por aí em diante, aproximadamente a 100 quilômetros de altura, só uma única tenda. Segundo este hadith do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha fis sama'i 60 milan. Por certo, o crente no dia de Qiyamah, lá no Jannah, quando for entrar no Jannah, será dado o quê? Uma tenda. Uma tenda. O que é que existe lá dentro da tenda? Mujawwafa, é um vazio. Uma sala enorme, grande, para brincares à vontade. Tuluha fis sama'i 60 milan. Esta tenda tem uma altura de 96 ponto alguma coisa quilômetros, aproximadamente a 100 quilômetros, lá dentro desta tenda. O que acontece? Lil mu'min fiha ahlun. Tem suas famílias. Famílias aqui referidas são as suas esposas. Estão lá. As hurun 'ain, à sua espera. Mulher estas que nunca tiraram as suas cabeças das tendas. Mulheres estas que nunca vão reparar o homem da outra hurun 'ain. Elas só têm olhares para o seu próprio marido e não para o marido de alguém. Desde que foram criadas estas criaturas de hurun 'ain, nunca saíram das suas tendas. Hurun maqsuratun fil khiyam. Essas esposas, as hurun 'ain, estão constantemente lá, nos khiyam, nas tendas, à espera pelos seus maridos. Elas logo, ao verem aquele que está a vir ali, Yusuf, ali, Ambas, vão saber que aquele que é o meu marido. Nesse mesmo dia, vão saber de que aquele que vem é meu marido. Então estarão lá, nos cantos daquela tenda, à tua espera. Tu estarás ali, fala yatufu alayhim, fala yara ba'duhum ba'da. O homem irá estar ali, a rodar ali, a fazer todas as rodadas com as suas esposas, e ninguém irá conseguir enxergar o outro, por forma que não haja ciúmes lá no Jannah. Enquanto você está com a primeira hurun 'ain que você encontra lá na sua tenda, não é enchezo, irmãos, não é brincadeira. Você está aqui no Dunya com a sua esposa.
Dentro de 10, 15 minutos, você já acabou fôlego. Já não há mais tof. O futebol lá do Jannah, só uma primeira volta, ou primeira parte. O futebol tem duas partes, tem primeira e segunda parte, né? 90 minutos, dividido por 45, 45. A primeira parte só, lá do Jannah, são equivalentes a 40 anos você jogando futebol com a sua esposa. Você é Real Madrid e ela Barcelona. Ou o inverso. Em outras narrações, são 70 anos. Enquanto a outra te espera. Quando de repente és tocado um bocado, tu reparas para trás, vês uma luz enorme, uma luz tão bonita em relação à primeira luz. É a sua segunda esposa, Hurun Ain, mais bonita do que a primeira. Então eu não tenho também direito? À tua espera, vai jogar também 40 anos, babu. Ali o homem será dado força de 100 pessoas, não se cansa. Lá não há cansaço. No Jannah não há cansaço. Depois de circundar todas as suas esposas, as Hurun Ain, o mínimo que o homem será dado no Jannah são 2 mulheres Hurun Ain, no mínimo. Para aqueles que morem ao caminho de Allah, fi sabilillah, esses sim terão entre 70 a 72 mulheres Hurun Ain, para além das suas esposas do dunya. Já imaginou? 40 anos, 40, até 70 ou 72 Hurun Ain. Mas mesmo assim você não vai se cansar. Quando por último verás uma luz enorme, mais do que todas, a mais bonita de todas, ser-lhe-á dito: irmão, esta é sua esposa Maria, com quem tu viveste no dunya. Ela será a mais bonita de todas as Hurun Ain, desde que cumpra com as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala aqui na terra. Esta é sua esposa Maria, com quem conviveste tanto tempo no dunya. Então também vais ficar com a sua esposa do dunya, ou as suas esposas que você esteve sempre com elas, aonde? Aqui no dunya. Lá no Jannah existem quartos. Esses quartos nem todos irão entrar, nem todos terão estes tipos de privilégios de entrar estes tipos de quarto no Jannah. Quartos transparentes. Quando tu estás lá dentro, consegues enxergar o que existe fora ou o que tem fora. E vice-versa. O que tem também, quando estás fora, consegues enxergar tudo o que acontece lá dentro. Mas para quem são esses quartos? São para todos. Irmãos, há coisas que vão acontecer. Não é só porque Jannah vamos ter que curtir tudo, a mesma coisa. Se você foi proibido de usar aqui anel de ouro como homem, então lá vais entrar no Jannah, mas não vais curtir o ouro. Porque você não quis cumprir aqui. Mas fizeste outras boas obras e Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-te o Jannah. Mas lá o ouro vai ser haram para ti, porque você curtiu no dunya. E assim sucessivamente. Então, esses quartos só foram reservados, conforme o hadith do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para quem? Liman at'ama at-ta'ama. Para aqueles que dão de comer aos mais necessitados, aos pobres, a todos aqueles que precisam de serem alimentados. Então esta pessoa, a vida dele é sempre, quando tem dinheiro, vai fazer um rancho e passar para uma família, entregar a uma família que necessita mais. Ou os pobres nas ruas. Então ele terá acesso a estes tipos de quartos que estão lá, muito em cima. O adama suyama, e sempre jejuou, para além daquele jejum obrigatório do Ramadã, sempre fez jejuns facultativos. Jejuns das segundas e das quintas-feiras. Jejum de Yawm Ashura, o mês de Muharram, o 10º dia. Jejuava, nunca deixou de jejuar, sempre jejuava, sempre jejuou. O jejum de Yawm Arafah,
Quando as pessoas vão à peregrinação, naquele 9º dia, ele sempre nunca deixou de jejuar. E outros vários jejuns, Ayyamul Bid, 13ª, 4ª e 15ª noite de cada mês lunar, ele nunca deixou de jejuar. Então, este tipo de homem, este tipo de pessoa, terá acesso a este quarto, terá este tipo de privilégio do que os outros. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. E sempre fez a questão de acordar à noite, na calada da noite, enquanto as pessoas dormem, para poder observar o Salat Nafl, o Tahajjud. Ele sempre observou, nunca deixou. E numa outra narração, o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz a menção da 4ª pessoa que terá o privilégio de estar nestes quartos. Wa ataba al-kalama, aquele que tem boas maneiras no seu discurso, aquele que fala bem com as pessoas, não menospreza, não despreza as pessoas, as suas palavras não são duras, são suaves. Então este tipo de pessoa também terá este privilégio de estar nestes quartos transparentes, cujo quando estás lá dentro consegues ver o que acontece fora, e quando estás fora consegues ver o que está dentro, e debaixo destes quartos passam rios. Debaixo destes quartos passam rios, honrados irmãos muçulmanos, e são desses rios agora que nós vamos tocar um bocado. Existem vários tipos de rios no Jannah, mas vários. Mas vamos aqui fazer menção, conforme dissemos logo no início, de que não iremos conseguir debruçar tudo o que existe no Jannah. É impossível. Vamos fazer menção de 4 rios que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou num único versículo. No Surat Muhammad, versículo 15, Allah subhanahu wa ta'ala diz que مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Fez menção de quatro rios num único versículo, dizendo: eis aqui a descrição, um pouco da descrição do Jannah para os tementes de Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha anharun min ma'in ghayri asinin. Neste Jannah passam rios, e um dos rios é um rio de água impoluível, não tem nenhuma sujidade, nenhuma nódoa, não tem fezes dentro da água, não tem nenhuma sujidade, não é água intoxicada, água pura, impoluível. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. E tem rios de quê? De leite. Lam yataghayyar ta'muhu, com sabores inalteráveis. Não é aquele leite que a gente manda os nossos filhos para ir comprar. Vai-me comprar 1 litro de leite. Quando vens abrir, acabou o prazo. Tem cheiro. O sabor mudou. E até mesmo a cor mudou. Não é esse tipo de leite que existe lá no Jannah. São rios de leite, de sabores inalteráveis. O sabor é constante. Se é bom para sempre. Não acaba o seu sabor. É sempre constante. Não tem cheiro, não muda de cor, não apodrece, não passa de prazo. Não é como o nosso leite que passa prazo. Foi fabricado no dia X, até data X, já passou prazo. E mesmo assim nos vendem. Lá não existe isso, irmãos. Wa anharum min khamrin. E tem rios de vinho. Não é você só mandar seu filho, vai lá me comprar uma lata de cerveja, ou vai me lá comprar uma grade de cerveja. Lá não é grades, são rios. Mas vão curtir esses rios aqueles que obedecem às ordens divinas e que seguem as tradições do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não é vinho que embriaga, e nem provoca dores de cabeça, nem problemas de enxaquecas. É vinho puro, purificado. Wa anharun min khamrin, e tem rios de vinho, ladhatin lisharibin,
muito saboroso para os bebedores, para aqueles que vão beber o vinho. وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى, como também tem rios de mel purificado. Não é aquele mel que a gente vai extrair, depois tem que cozer, não sei, tem que fazer o quê? Tirar aquela sujidade. Lá não se tira nenhuma sujidade. É original, hoje, purificado. Não tem nenhum problema. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez menção desses 4 rios, para além de outros rios que foram mencionados também no Corão ou nos ahadiths do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enquanto tu estás sentado lá em sua casa, na sua residência, nas suas tendas, com as suas esposas, as hurun 'ain, os rios passam por debaixo das suas tendas. Não precisa mandar alguém. Tu apenas com tua caneca estás aí a beber o vinho, estás a tirar o vinho, estás a tirar aí o leite a beber, estás a tirar água para beber, o asal para tomar, o mel e por aí em diante. Mas também poderás ser servido por crianças que existem lá no Jannah. Tu não queres pegar na caneca? Tem serventes lá, tem pessoas que vão te ajudar, que fazem esse trabalho para ti. Allah subhanahu wa ta'ala fala destas crianças ou daquilo que vai acontecer lá no Jannah, dizendo o quê? يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Allah subhanahu wa ta'ala fala daquilo que vai acontecer no Jannah enquanto as pessoas estão lá. يطوف عليهم ولدان مخلدون. As crianças que jamais provarão a morte lá no Jannah irão circundar, irão passear ali no Jannah. Estas crianças vão fazer qual trabalho, qual serviço? Servir as pessoas do Jannah. Quais são essas crianças? Aqui há divergências entre os sábios islâmicos. Há quem diz, há um grupo que diz que são crianças cujos pais eram muçulmanos. E estas crianças morreram antes de atingir a puberdade. Logo, Allah subhanahu wa ta'ala não julga quem morreu antes de atingir a puberdade. Por isso, estarão lá no Jannah. Não serão colocados no inferno. E há quem diz, o segundo grupo, são crianças cujos seus pais não seguiram a religião islâmica. Foram pessoas que não quiseram ouvir nada sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Então, seus filhos não chegaram a tempo de escolher se irão seguir a religião de seus pais ou então irão seguir a religião islâmica e morreram também antes de atingir a puberdade. Não tiveram tempo nem de fazer a escolha. Então, estarão lá no Jannah. E há uma terceira versão cujo eu também me alinho a a terceira versão, que é a versão do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, diz que são crianças que Allah subhanahu wa ta'ala criou para este efeito, servir os moradores do Jannah. Porque não faz sentido ter lá crianças, uma vez que o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse que todos os moradores do Jannah terão a mesma idade, entre 30 a 33 anos de idade. Por mais que esta pessoa morra com 5 anos, ou morra enquanto é muito bebê, ainda muito criança, tem 1 ano ou alguns meses, no Jannah terá 30 ou 33 anos. Se morreu com 100 anos, no Jannah terá 30 ou 33 anos. Mesmo que estes filhos sejam de quê? Sejam de muçulmanos, ou aquela a segunda versão, que não são de muçulmanos, mas não chegaram a atingir a puberdade e não chegaram a escolher o din, morreram. Allah não irá os julgar. Allah subhanahu wa ta'ala irá os colocar aonde? No Jannah. E colocando-os no Jannah,
Consequentemente, automaticamente, terão que passar a ter 30 a 33 anos. Por isso, eu também vou me alinhar aqui, ou aliar-me com as palavras do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quando diz que são crianças que Allah subhanahu wa ta'ala criou para servir os moradores do Jannah. Não são crianças daqueles que morreram quando estavam a viver aqui na terra, aqueles que passaram aqui. Não são crianças normais, aqueles que passaram aqui no dunya, que tiveram vida normal. São crianças que Allah subhanahu wa ta'ala criou lá mesmo no Jannah. Nirikai? Yeah, we are together. Inglês, baba. Yatufu alayhim wildan mukhalladun. Dizia eu então que aquelas crianças imortais que não vão morrer lá no Jannah, também não há morte no Jannah, estarão ali a servir pessoas. Biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Biakwabin, trarão copos, eles trazem copos. Wa abariqa, trarão também jarros ou jaras. Wa ka'sin min ma'in, e taças ou xícaras de vinho. Vão passar ali com vinho. Outros vão passar com sumo. La yusadda'una anha wa la yuzifun. Esse vinho não provoca problemas de enxaqueca, dores de cabeça, não haverá. Wa la yuzifun, e as pessoas jamais ficarão embriagadas. Wa fakihatin kathira, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, e terão o quê? Frutos de seus desejos. Frutos de quê? Aquilo que você gosta tanto. Se você gosta tanto desta fruta, então no Jannah também terás. E frutos da sua predileção terão lá no Jannah. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, e terão todos os tipos de aves, todos os tipos de pássaros que eles forem a desejar. Eu gostei daquele pássaro, passou por ti o pássaro, ou não passou por ti? Apenas tiveste uma imaginação que gostei hoje, gostaria de comer carne de pássaro X ou carne de ave X, já tens aí na sua bandeja. É guisado, é tocoçado, é assado, é grelhado, já tens pronto, preparado. Não precisa sair para caçar. Allah te facilitou, Pai, está a pagar, está a recompensar por tudo do bem que tu fizeste aonde? Aqui no dunya. Mas nem todos os pássaros são assados lá. São grelhados, são guisados. Há pássaros enormes, passam por ti, por cima de ti. Tu dizes que preciso daquele pássaro, o pássaro vem voando até ti. Quando chega lá o pássaro, este pássaro tem 70.000 penas, ele só começa a mexer as suas penas, as suas asas, as carnes, em cada pena vai sair uma carne, vai sair um pedaço de carne, até encher o seu prato, você comer, ficar saciado, e o pássaro levar as suas asas, mais uma vez voar e ir embora, vai. Hadihi hiya al-Jannah. Este sim é que é o Jannah. Tem coisas que nós nunca ouvimos falar e jamais ouviremos falar. Veja que a última pessoa que for a entrar no Jannah, a última que sairá do inferno e vai entrar no Jannah, será dado a riqueza do melhor reinado que passou na face terrena, 10 vezes mais. O melhor reinado, o grande rei que passou, que teve mais riqueza. Então, o último que for a sair do Jannah será dado aquilo 10 vezes mais e ele vai pensar que ele é o mais, ultrapassou a todos. Agora, já imaginou aqueles que entraram logo e que não tiveram prestação de contas? É ali onde Allah diz, ou o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'adadtu li'ibadi", hadith al-Qudusi. Allah diz, "A'adadtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at". Preparei para os meus servos aquilo que os olhos nunca viram. Quer dizer, há coisas lá que a gente não viu e não sabe, são coisas, quer dizer, este Jannah é somente para aqueles que entraram e não tiveram o quê? Não tiveram julgamento, não passaram por julgamento, não passaram por prestação de contas. Veja que este último
que vai sair do inferno, o que vai ter? Que fará o primeiro a entrar e que não foi julgado, não passou por prestação de conta? O que ele vai ter? Como será o seu Jannah? Então, o pássaro vem ali, quanto mais ele vai se mexendo, vai caindo pedaços de carne, e a pessoa vai comendo até se sentir feliz, e o pássaro volta a voar e vai embora. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ, acompanhados de suas esposas Hurun Ain. Já viu? Estás lá no Jannah, já te trouxeram uma xícara de quê? De vinho, estás a bombar. Aquilo que você não fazia aqui e que gostaria de fazer, então lá vais bater, vais bombar o seu vinho, e na companhia está lá a sua esposa Hurun Ain, e tens o pitisco, a ave ou o pássaro. E como se não bastasse, também tem frutos. كأمثال اللؤلؤ المكنون, essas esposas, as Hurun Ain, estarão acompanhados com vocês. كأمثال اللؤلؤ المكنون, a sua beleza, a sua semelhança é de quê? É como se fossem pérolas intocáveis, bem brancas, sem nodos, sem nenhuma mancha. São muito bonitas as Hurun Ain, honrados irmãos muçulmanos. جزاء بما كانوا يعملون, isto é recompensa daquilo que eles praticaram aqui no dunya. Então, terão lá vinho, terão lá sumos, terão lá água, terão não sei o que, todos os rios que nós mencionamos. Para além disso, terão frutos, terão aves, aquilo pitisco, estarão acompanhados pelas suas esposas Hurun Ain, e não é uma mulher qualquer, uma mulher bonita, como se fosse uma pérola. كأمثال اللؤلؤ المكنون, como se fosse uma pérola intocável, bem branca, sem mancha. جزاء بما كانوا يعملون, é uma recompensa de Allah por aquilo que eles praticaram aqui no dunya. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما, e lá no Jannah as pessoas não irão ouvir frivolidades e nem mentiras. Não há insultos e nem haverá mentiras no Jannah. Não há boladas, vai. Não há vir aqui, criar aqui intrigas. Você falar aqui, depois sair, trocar as palavras para criar inimizade entre irmãos. No Jannah não existe. Não há intrigas, não há inimizade, não há rancores, não há ódio. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Os que forem entrar no Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ, vamos arrancar aquilo que eles têm nos seus peitos. Ódios, rancores, arrancaremos para ficarem felizes com seus irmãos. Face to face, cara a cara, a conversarem. É o que vai acontecer no Jannah. Portanto, não haverá mentiras, não haverá insultos. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا, senão a única palavra que haverá no Jannah é Salaman Salama, paz, paz. E é o que nós desejamos, é o que nós almejamos aqui no dunya, assim como no akhirah. Haver sempre paz, no akhirah há paz. Almejamos que esta paz exista aqui no dunya, honrados irmãos muçulmanos. E no Jannah existem também frutos. Já falamos aqui de alguns. Existem árvores. Já falamos de rios de Jannah. Já falamos como o Jannah foi criado. De que é criado o Jannah? O homem, qual é a sua estatura lá no Jannah? Qual é a sua idade? Quem irá servir no Jannah aos residentes do Jannah, aos moradores do Jannah, aos habitantes do Jannah? Vamos falar um bocado também acerca das árvores do Jannah, acerca dos frutos do Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ashabul Yamin, ma Ashabul Yamin, e os grupos da direita. E a ala da direita, quem são esses da ala da direita? O grupo da direita, qual é? No dia de Qiyamah, enquanto as pessoas estão sendo julgadas, ou a pessoa irá receber o seu livro, onde constam todas as ações que ele fez. Tudo que a gente faz está sendo escrito, está sendo pendurado no nosso pescoço, só que nós não temos como ver. Carregamos no nosso pescoço tudo que a gente faz.
E tudo que a gente faz, em cada segunda-feira, em cada quinta-feira, é levado para os céus, para ser apresentado a Allah subhanahu wa ta'ala e é registrado. Não se esquece. Então, é isto que a gente anda a fazer, que será dado o livro, ou será dado pela mão direita, ou então será dado pela mão esquerda. E este que for dado pela mão esquerda, não só será dado pela mão esquerda, como também será dado de costas. A pessoa, você, por exemplo, deseja tanto ter um iPhone 13, por exemplo. Você pede a alguém e aquela pessoa vem te dar o iPhone 13. Mas ao te dar, dá-te com a mão esquerda. Você vai gostar. Você deseja tanto, quer, mas não é bom modo. E depois, como se não bastasse, te dá pelas costas. Está aqui. Eu acho que, para mim, eu não ia receber de vez esse telefone. Por mais que eu desejasse mais, mesmo quisesse mesmo usar o telefone, desta forma, você sabe que esta pessoa não está feliz com a própria obrigação, porque eu insisti muito para que ele me oferecesse esse telefone. Então lá no Qiyama, a pessoa que irá no inferno será dado o seu livro pela mão esquerda, pelos anjos e de costas. Aí você não tem escapatória. Você sabe que aqui eu vou para o inferno. E os que vão para o Jannah serão dados pela mão direita. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Wa ashabul yamin. E aqueles da ala direita, os que forem dados os livros, os seus livros de ações pela sua mão direita, estarão aonde? Fi sidrin makhdud. Estarão em árvores com frutos de cores diferentes lá dentro. Tu abres, descascas, por exemplo, se tem casca, não tem, Allahu A'lam. Mas o fruto lá dentro tem cores diversificadas, muitas cores e saborosas, algo que tu nunca provaste aqui no dunya. Wadhillin mandud. Como também tem outras frutas diversificadas também. Inika zinauti velani. Inika tem lá, Inika. Não sabe Inika? Agora por que não responde? Estamos a conversar, que não o Kohani. Também tem Inika lá, tem banana. Frutas entrelaçadas, existem lá. Wadhillin mamdud. E uma árvore, aliás, e uma sombra imensa, e uma sombra enorme. Sombra esta de Jannah, quando se fala de sombra enorme, é uma sombra em que o cavalo irá percorrer, aquele cavalo, você montar o cavalo com toda a velocidade, terá que percorrer a sombra de uma única árvore só durante 100 anos. A sombra do Jannah, uma sombra de Jannah, de uma árvore do Jannah, o cavalo, enquanto está a correr com toda a sua velocidade, irá percorrer durante 100 anos, sem parar, sem se cansar, para concluir aquela sombra do Jannah. Ou seja, para concluir a sombra daquela árvore, uma única árvore que existe lá no Jannah. E quero acreditar eu que tem árvores maiores que estas que nós estamos a falar. Onde talvez esse cavalo possa até ultrapassar os 100 anos enquanto tenta alcançar a sombra de tais árvores. Wama'im maksub. E tem água corrente. Rios. A água está a passar, não para. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا. Existem vários frutos. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Frutos estes. لَا مَقْطُوعَةٍ. Inesgotáveis, não acabam. وَلَا مَمْنُوعَةٍ. E não são proibidos. Inesgotáveis. Como é que não são inesgotáveis? Estes frutos, quando você come, por exemplo, você está deitado na sua cama, ou está sentado sobre a sua almofada. Você deseja comer um certo fruto ou uma certa fruta. Queres comer uma laranja? Não precisa esticar o seu braço, a sua mão, vai. O ramo daquela árvore vem até a ti, aproxima-se até a ti. Você leva, arranca no momento em que tu arrancas aquela laranja ou aquela maçã da sua árvore, no seu lugar fica ou entra uma outra maçã ou uma outra laranja. Por isso Allah diz o quê? La maqtu'a. São frutos inesgotáveis. Você tirou, ficou outra maçã. Tirou, ficou uma outra laranja. Não acaba. Não tem tempo. Não tem estações. É comer frutos todos os dias.
Wala mamnu'a, e não são proibidos. Não é você sair, ir para casa de um vizinho, pedir uma laranja e dizer que não tem, quando tu viste da laranjeira que tem uma laranja, mas ele não quis te dar. Foi avarento, foi avaro, não quis te dar a sua laranja, mas lá no Jannah isso não irá acontecer. Wa furushim marfu'a, e as pessoas estarão em seus leitos bem elevados. Os quartos do Jannah estarão muito longe, elevados. Quando você está lá em cima, aquela pessoa que praticou boas obras, que tem boas ações, que tem o Jannah de mais alto nível, quando está lá no seu quarto, reparando para baixo, vê uma coisa que nem estrela, de muito longe, até parece que vai apagar a luz. Até parece que a luz vai se apagar. Aquilo ali é quarto. Adana? Nada, deixa estar. Vamos perder o fio de pensamento. Wa furushim marfu'a, e os quartos estão bem elevados, bem distantes. Vamos concluir daqui a nada, fazemos a dana e rezamos. E aproveitar, pedir, não só para mim, para qualquer outro chefe que for a vir aqui, deixem acabar a palestra. É uma coisa que a gente só faz uma vez por semana. Aproveitemos o tempo. Quando se faz a dana, depois o chefe fica, perde o fio de pensamento, a palestra não anima mais. E lá no Jannah, nós falamos aqui de Hurun 'Ain, as mulheres do Jannah. Vamos terminar por aqui com as mulheres do Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos sobre as mulheres do Jannah, dizendo o quê? وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. As mulheres do Jannah são bonitas, são que nem o quê? São que nem pérolas intocáveis. Já falamos em outra parte, em outro lugar, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ. As mulheres do Jannah, as Hurun 'Ain, é como se fossem o quê? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ, rubis, pedras preciosas, wal marjan, e corais. Eu acho que temos biólogos aqui que poderiam tentar nos ajudar mais ou menos o que significa corais, mas acho que são aqueles calcários, pedras assim um pouco moles, leves, que estão lá debaixo das águas do mar, onde alguns peixinhos vão brincando naqueles recifes, por aí em diante. Tentei explicar a minha maneira, mas vocês conseguiram perceber. São aquelas pedrinhas lá, muito brancas, são coloridas, vermelhas, amareladas, alaranjadas, brancas. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que essas mulheres do Jannah são bonitas que nem os rubis e que nem os corais. Rubi por ser transparente e corais por ser muito branco. Portanto, as mulheres do Jannah são transparentes. Mesmo vestidas de 70 véus, tu consegues enxergar os ossos, consegues enxergar o quê? Esta parte das pernas da sua esposa Hurun 'Ain, porque são transparentes e muito brancas. Não tem nenhuma nódoa, não tem nenhuma sujidade, não tem nenhuma mancha. Inna ansha'nahunna insha'a. Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós criamos essas mulheres Hurun 'Ain para aqueles homens residentes do Jannah. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, e fizemos com que elas fossem donzelas, mulheres que nunca foram tocadas por ninguém, são virgens, uruban atraban, são amantíssimas aos seus esposos, amam muito, são loucamente apaixonadas pelos seus maridos. Atraba, todas com a mesma idade, todos ou todas com a mesma idade, de 30 ou 33 anos. Quando se diz atraba, virgens, você no momento em que vai estar lá com a sua esposa Hurun 'Ain, in ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Os residentes, os habitantes de Jannah hoje estão preocupados, fazendo aquele ato de tirar a virgindade. Você tira aqui a virgindade da sua esposa Hurun 'Ain, vai de novo encontrar ela, ainda encontras virgem, vai, voltou de novo. É só curtição. Que orelha que mais tocou. É diferente das nossas mulheres aqui. Tirou, acabou, não volta mais. Lá no Jannah tirou, veio. Vai de novo, encontra.
É sabor acima de sabor, desejo acima de desejo. Algo incomparável. Nossas mulheres também serão assim, lá no Jannah. Não só as Hurun Ain. E Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Sobre as Hurun Ain, para terminarmos, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرًا. Os residentes do Jannah terão esposas purificadas. O que é que isso significa? Nós sabemos que as nossas esposas aqui no Dunya têm tido aquele salário mensal de 4, 5, 6, 7 dias até 8. Mensalmente vão para a ATM tirar o seu TSU, já entrou. Não é? Tabela salarial única. Agora já recebem 71 paus. Mensalmente. Vão gastando dentro de 4, 5, 6, 7, 8 dias. Mas estamos juntos até esse ponto aí? Aham. Lá no Jannah não existe tabela salarial única, TSU, não existe. É todos os dias, é todas as vezes que tu desejares. Mutahhara, são purificadas, não recebe aquilo ali, não sai nada delas. Ninguém caiu? Aham. Qala Allah Ta'ala, para terminar, diz: Fihinna قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Lá no Jannah, no paraíso, existem mulheres, as Hurun Ain, que nunca, jamais foram tocadas por nenhum homem e por nenhum jinne. São puras. Elas ainda estão lá à nossa espera. É uma das criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala criou e colocou-lhes no Jannah, e que jamais provarão a morte desde a sua criação. Quando se fala de que tudo neste mundo vai perecer, vai ter que morrer, fala-se de tudo quanto existe ou se encontra debaixo dos 7 céus. 7º céu para baixo, tudo que existe lá depois do 7º céu, que é o Jannah. Ninguém vai morrer daqueles que estão no Jannah. E as Hurun Ain estão lá no Jannah, criadas por açafrão, areia do Jannah. Não são malaicas, não são anjos. Porque se fossem anjos, não seriam mulheres. Anjos não têm mulher nem homem, não têm sexo. As Hurun Ain foram criadas de açafrão, areia do Jannah. Então, estas mulheres ainda não foram tocadas por nenhum homem e nem por nenhum jinne. O que é que isto quer dizer? É que quando quer dizer duas coisas. Quando tu estiveres com a tua esposa Hurun Ain e fazer aquilo que você vinha fazendo aqui no Dunya, lá o desejo é mais forte e anima mais do que aqui. Aqui você 10, 15 minutos, você perdeu o fôlego, já marcou o golo. Lá para marcar o golo, tem que correr, babo, 40 minutos. Aliás, 40 anos. 40 anos o Tawaka, você a correr, a jogar futebol, de um lado para o outro, e sem se cansar. Essa é a vantagem. Sem se cansar. Não há cansaço. E outro, segundo, é que os jinnis, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: Lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Nunca antes foram tocados por nenhum homem e por nenhum jinni. Logo quer dizer que os jinnis, aqueles que adoram Allah, são considerados nossos irmãos. Lá no Jannah também vão se esposar com as Hurun Ain. Tem esse privilégio, tem esse direito. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Não criei o jinne e o ser humano senão para prestar a minha adoração. O objetivo da criação do jinne é o mesmo que é do homem. Então Allah subhanahu wa ta'ala não é o quê? Não é o zalim, não é opressor. Vai ter que também dar o quê? As Hurun Ain como esposas de quê? Dos jinnes também vão se casar lá, insha'Allah ta'ala. Portanto, respeitosos irmãos muçulmanos, como dizíamos antes, logo no início da nossa palestra, de que se tentarmos a falar do Jannah, wallahi, não iremos acabar nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, mesmo até chegaremos até o dia da morte sem conseguirmos decifrar daquilo, ou seja, sem conseguirmos decifrar aquilo que é o Jannah. Porque há coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não divulgou, não mencionou. A gente não sabe, nem Allah, nem o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam nos disse.
Então, nós apenas tentamos trazer evidências, falamos do Jannah, com evidências alcorânicas, aquilo que foi mencionado no Coran e aquilo que foi mencionado onde? Na sunna do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Há coisas que o Coran não falou sobre o Jannah. Por isso Allah no Hadith al-Qudus diz: "A'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at." Eu preparei para os meus servos virtuosos aquilo que os seus olhos nunca viram. "Wala udhunun sami'at", e nem os ouvidos escutaram. "Wala 'ala khatar qalbi bashar", e nem a mente, nem o coração do ser humano alguma vez já imaginou como que é o Jannah. Então, não iremos conseguir falar sobre o Jannah. Então, como alcançar o Jannah, honrados irmãos muçulmanos? É colocando em prática os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, os ensinamentos do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só assim nós iremos conseguir alcançar o Jannah. E uma das boas coisas, uma das coisas mais importantes para você alcançar o Jannah é husnul kalam. Você ser uma pessoa com uma linguagem agradável. Quer dizer, quando digo agradável, não ser lambebota. Agradável quer dizer você não ofender as pessoas, não oprimir as pessoas, não falar mal com as pessoas, ser uma pessoa amiga, uma pessoa amorosa, palavras doces. Então, só dessa maneira, nós, ibadah só não chega. Só dessa maneira, nós, inshaAllah ta'ala, iremos conseguir alcançar o Jannah. Wa hada salamullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu.